Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 9, a principiar no verso 24. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas só um leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Querem ter a bondade de permanecer sentados? Faz hoje 8 dias, acabaram os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que se realizaram em Paris. Os Jogos realizam-se de 4 em 4 anos, não é? E ali reúnem-se os campeões dos campeões nas várias modalidades, na busca do tão almejada medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze, e por aí se ficam. Eu não acompanhei, não tive essa possibilidade, mas ouvi no rádio algumas entrevistas que foram feitas a alguns dos medalhados portugueses. E apercebi-me aquilo que eu já sabia, que acontece na vida dos atletas olímpicos, e então aqueles que procuram realmente atingir o topo, que a vida deles é uma vida de sacrifício muito grande. Os Jogos Olímpicos acabaram, mas eles começam mas é mesmo já, a disciplinar a sua vida para os próximos Jogos daqui a 4 anos. É preciso muito esforço, é preciso muita autodisciplina, é preciso muito trabalho, muita dedicação. Este texto que nós aqui acabamos de ler, Paulo estava a escrever à igreja em Corinto. E no tempo de Paulo, no tempo em que as cartas foram escritas, havia os chamados, não eram os olímpicos, não, eram os chamados Jogos Istmicos. Os Jogos Istmicos realizavam-se de 2 em 2 anos. E realizavam-se exatamente na cidade de Corinto. Então, quando Paulo escreve à igreja em Corinto e fala aqui assim, naqueles que correm no estádio, não é? Os coríntios, eles sabiam muito bem, porque tinham bem presente a imagem dos atletas a correrem nestes jogos que se realizavam lá na cidade, 2 em 2 anos. E eles corriam, e os campeões ganhavam uma coroa de louro, de folhas de louro. Imaginam o que é que acontece a uma coroa de louro passado 15 dias, 3 semanas no máximo. Fica seca, fica amarela e desfaz. Contudo, eles se esforçavam para conseguir alcançar essa coroa. E mais, só um é que levava a coroa, porque só um é que chegava em primeiro lugar. Os outros, tendo feito o mesmo esforço, ou até mais esforço, não conseguiam e, portanto, não tinham a coroa. Coroa essa que se ia desvanecer. E Paulo aqui diz, reparem, aqueles que correm no estádio, correm, mas só um leva o prémio. Correi. É o que Paulo dizia à igreja em Corinto. Correi de maneira a alcançar o prémio. Alcançar o prémio. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. E com uma tremenda vantagem em relação a estes atletas. É que a nossa coroa não é só uma, unicamente, é uma para cada um de nós, se formos fiéis até ao fim. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós devemos ser profundamente comprometidos em alcançar o prémio. Irmão, alcance o prémio.
Pedro, à igreja que estava dispersa e perseguida na Ásia Menor, ele dizia: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É esta coroa de glória que está à sua espera e à minha espera. Eu quero alcançar a minha coroa. O irmão quer alcançar a sua coroa. Eu sei que quer. Porque se não quisesse também não estava aqui nesta manhã. Talvez estivesse na praia ou noutro sítio qualquer, mas está aqui. Porquê? Porque está comprometido em alcançar a coroa. Aqui Paulo fala todos que correm no estádio. Correr no estádio. Sabe que na Bíblia encontramos diversas pessoas que correram e com razões, com motivos diferentes. Vamos encontrar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, venha comigo, quantas Bíblias temos connosco? Quantas Bíblias? Ponham no ar a Bíblia. A Bíblia, pois, telemóveis também serve. Mas há muitas Bíblias, sem dúvida. Graças a Deus. Vamos lá então ao primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, houve um jovem que correu. 4, verso 12. Diz assim, 1 Samuel 4, 12. Sabe, quanto mais nós utilizarmos a Bíblia, quanto mais nós a manipularmos e procurarmos descobrir os livros, mais rápido seremos a encontrá-los também, não é? Eu, quando era jovenzinho, tinha um problema muito grande, não é? Mas depois, com os anos, fui adquirindo esta prática também. Diz assim: então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. Isto era um soldado que tinha ido combater contra os filisteus e que os filisteus derrotaram o exército israelita e ele correu da frente da batalha. Ele trazia uma má notícia. Que má notícia era essa? Era que os israelitas tinham sido derrotados. E ainda trazia mais. É que os dois filhos de Fineias, de Eli, Ofni e Fineias, perderam a vida nessa batalha. Ainda trazia mais uma terceira desgraça. A arca do Senhor foi raptada, foi levada pelos filisteus. Eli, que já era um homem idoso, que era o sacerdote em Siló, quando ouviu esta notícia, ele ficou de tal maneira triste que caiu para trás e quebrou o pescoço e perdeu a vida. Eli tinha sido sacerdote do Altíssimo, mas os seus filhos, que também exerciam funções sacerdotais, tinham feito coisas inimagináveis. Coisas inimagináveis lá em Siló, no templo em Siló. Eli não repreendeu os seus filhos. Eli foi descuidado, foi negligente em relação aos seus filhos. Mas Deus tinha avisado. Deus enviou um profeta a avisá-lo. Em 1 Samuel, no capítulo 2 e no verso 30, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Por isso aqueles dois filhos de Eli perderam a vida, porque eles faziam coisas inimagináveis. Durante muito tempo eu pensei, mas Senhor, Eli era Eli. E ele também perdeu a vida. Eli caiu para trás e perdeu a vida. Os filhos eram os filhos. Sim, os filhos eram os filhos. Mas Eli devia ter feito, e eram maiores, eram homens, mas Eli devia ter feito uma coisa que não fez. Não podia repreendê-lo, dizer não façam isso, não façam isso, não façam isso. Não, porque eles eram adultos, faziam o que queriam. Mas havia uma coisa que Eli podia fazer. Era dizer assim, vocês não são dignos de fazer serviço aqui na casa de Deus. Fora daqui. Vão fazer o que quiserem, mas aqui não. E Eli não fez isso. Deixou-os. Foi conivente com as práticas tremendas que os seus filhos ali faziam. Foi despreocupado. E pagou desta maneira. Os seus filhos morreram e sabemos que quem veio tomar o lugar sacerdotal foi exatamente Samuel, não é?
Mas aqui havia um homem que correu com uma má notícia. Da tribo de Benjamim, ele correu para dizer: olha, Israel foi vencido, Ofni e Finéias morreram, a arca do concerto foi levado. Mas encontramos outro jovem que também correu. Ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Vamos encontrar aqui um outro jovem que os irmãos conhecem muito bem. 17:48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com David, apressou-se David e correu. David correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. David foi ter, ele não foi amedrontado. Ele não foi confiando em si, não. A sua fé estava firmada no Deus Todo-Poderoso. Quando ele chegou perto de Golias, ele disse: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Não venho a ti com a minha força, não venho a ti com a minha capacidade, não venho a ti com minhas pedrinhas, com a minha funda, não. Eu venho a ti em nome do exército, do Senhor dos Exércitos. Não confiava na sua experiência, não confiava na sua capacidade. Sabe porquê? Porque a nossa capacidade, a nossa experiência, a nossa sabedoria falham. Deus nunca falha. Bendito seja o nome do Senhor. Quando, irmão, ficar temeroso, olhar para um gigante que se levanta na sua vida, não compare o gigante consigo, porque você é pequenino e ele é grande. Não, compare o gigante com Deus. O gigante é pequenino ao pé de Deus. Venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então David correu, ele correu para vencer aquele gigante Golias. O apóstolo Paulo também utiliza esta expressão, correr. Paulo correu até ao fim. Paulo estava preso em Roma e ele sabia que os seus dias estavam a chegar ao fim. Logo ele iria ser executado e sentenciado à morte. E ele escreveu, a última carta que ele escreveu foi ao seu filho na fé, Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, no capítulo 4, ele diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo 4, verso 7. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a corrida, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo olhava para trás, para a sua vida, não é? Ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Graças a Deus. Como é que Paulo combateu o bom combate? Como é que ele acabou a carreira? Como é que ele correu? Ele escreveu mesmo isto. Ele correu a sua carreira com um desejo sincero de chegar ao fim. Correu a sua carreira com alegria. Com alegria. Em Atos 20, 24, ele disse o seguinte: contanto em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto cumpra a minha carreira com alegria. Foi assim que ele escreveu. Não tenho a minha vida por preciosa. O que eu quero é correr a minha corrida com alegria. Ele correu esta corrida com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sabe, Paulo, para correr, para chegar ao fim, ele teve que ser treinado. Reparem, Paulo era um fariseu de fariseus. Ele era um homem altamente culto, tinha aprendido aos pés de Gamaliel, ele conhecia a lei toda de Moisés, conhecia não só a Torá, mas também o Talmud, que era um livro que os judeus tinham ao lado da Torá e que especificava ainda mais, detalhava ainda mais os pormenores da lei. Era fruto de homens, não era de Deus. E então, Paulo era um doutor da lei. Ele sabia muito bem. Agora,
Ele tem um encontro com Jesus, a quem ele perseguia. Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. Agora repare, toda a sua vida, toda a sua juventude foi treinada para aprender a lei de Moisés, mais nada. Ele teve de fazer uma reconversão profunda de todo o seu interior, de todo o seu intelecto. Foi o Senhor que fez isto nele. E então, ele escreve isto, eu, quando fui convertido ao Senhor, eu não fui para Jerusalém. Podia ter ido para Jerusalém e os outros apóstolos o ensinavam. Não. Ele foi para a Arábia, foi para o deserto. Venha comigo a Gálatas 1:17. No deserto não há ninguém. Gálatas 1:17. Diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Mas ele partiu para a Arábia, não tinha lá ninguém que o discipulasse. Quem foi que o discipulou? Encontramos no capítulo 1 e no verso 12, quem é que discipulou? Foi por revelação do Senhor. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, verso 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Olha o que diz a seguir. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Aquele que o chamou, aquele que o comissionou, aquele que o transformou, foi ele que lhe revelou a sua vontade também. Ao ponto de ele se transformar num paladino do Evangelho, não é? Um plantador de igrejas, um homem que foi tremendamente usado pelo Senhor, mas aprendeu diretamente do Senhor. Precisou de treinamento, precisou de receber. É o que nós fazemos quando vimos à casa de Deus. Quando vimos aqui a esta casa, vimos para louvá-lo, mas mais do que isso, vimos ouvir a palavra, porque é a palavra que nos robustece, que nos fortalece, que nos anima e que nos dá graça para podermos ir lá fora e corrermos a carreira que nos está proposta. É verdade. Quando nós vimos à casa do Senhor, a nossa fé é fortalecida. Quando a palavra é pregada, quando é anunciada, a nossa visão é alargada e nós sabemos que o Senhor fala connosco e alimenta as nossas almas pela bendita palavra. É o nosso alimento. É lâmpada para os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. E mais, nós ouvimos a palavra e devemos guardá-la no nosso coração. O salmista dizia isso: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu continuar a correr, para eu continuar até alcançar o prémio que tens para mim, a coroa que tens para mim. Então Paulo correu esta carreira com alegria, precisou de treino, revelação do Senhor e ele persistiu. É uma qualidade que também é necessária em cada um de nós. Venha comigo a Filipenses 3:2. Filipenses 3:2. Diz assim. 3:12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui tão bem preso por Cristo Jesus. Prossigo. Ele utiliza esta palavra, prosseguir, este verbo, prosseguir. Prosseguir, sabem o que é que significa? Significa continuar a seguir. Perseverar em seguir. Eu prossigo para alcançar. E depois, mais à frente, ele diz mesmo isto. Prossigo, no verso 14, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bendito seja o seu santo nome. Prossigo para o alvo. Então é necessário perseverança, constância no nosso caminho. Ele prosseguia, tinha um objetivo, esquecia-se do que estava para trás, esquecendo do que atrás fico, avanço para as que estão à minha frente e prossigo para o alvo da soberana vocação.
É o que o Senhor nos pede, é que nós prossigamos, é que nós continuemos, é que nós estejamos profundamente comprometidos em alcançar o prémio que está à nossa espera. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sabe, Paulo corria com alegria, foi treinado por revelação do Espírito Santo, ele persistiu, foi persistente, mas ele ainda fazia outra coisa. Ele vigiava-se a si próprio, para não ser eliminado. Venha a 1 Coríntios 9, 27. Diz assim, foi no texto que acabámos de ler, 9, 27 diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele vigiava a sua vida. Para quê? Para não ser eliminado. Porque podia haver, e há, iremos falar sobre eles, fatores na vida que fazem com que nós paremos a carreira. Mas ele vigiava. Ele executava aquilo que nós chamamos a autodisciplina. Ele sondava o seu coração. Sonde o seu coração, irmão. Mas, além de sondar o seu coração, peça ao Espírito Santo para que ele sonde o seu coração e lhe revele se há alguma coisa que não está de acordo com a sua vontade, com o seu plano, com o seu propósito. Sonde, mas peça ao Senhor para o sondar também, porque às vezes o nosso coração é enganoso. Mas o Espírito Santo coloca em nós a verdadeira consciência. Ele exercia autodisciplina nas várias áreas, e nós devemos exercer essa autodisciplina nas várias áreas da nossa vida, nos relacionamentos, sondar a nossa alma, o nosso caráter, o nosso serviço cristão. Devemos exercer este trabalho. Aqui diz, antes subjugo o meu corpo. Há versões que dizem, eu esmurro o meu corpo. Não, é muito forte, não é? Aqui fala de autodisciplina, de olharmos para dentro de nós e pedirmos para o Senhor olhar para dentro de nós e mostrar-nos se alguma coisa não está de acordo com a sua vontade. Porquê? Porque há obstáculos. Todos nós queremos alcançar o prémio. Eu sei que o irmão quer alcançar o prémio, mas há obstáculos. E esses obstáculos têm que ser vencidos. E serão vencidos, porque em Jesus somos mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais do que vitoriosos. Que perigos são esses? Que perigos são esses que se apresentam e que podem fazer-nos deixar de olhar para o prémio, deixar de caminhar, deixar de correr? Vamos a eles. O primeiro é o pecado. O autor de Hebreus, no capítulo 12 e no verso 1, depois, no capítulo 11 de Hebreus, nós temos lá uma série de heróis da fé. Homens, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Abel, Gideão, tantos heróis da fé. E depois, no capítulo a seguir, logo no primeiro verso, o autor de Hebreus diz assim: portanto, amados irmãos, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que ele falou no capítulo anterior, deixemos o pecado e os embaraços que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira, com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixemos o pecado. Deixemos o pecado. Mas o pecado é um obstáculo à nossa vida? É. Deixe-me dar-lhe um exemplo que os irmãos conhecem muito bem. O jovem Sansão. Hoje temos aqui os jovens também, não é? Ainda bem que estão cá. Vão ter que ouvir algumas. Estão aqui o jovem Sansão. Sabem, Sansão tinha tido um começo abençoado. Abençoado. Se vier comigo ao livro de Juízes 13, verso 24, veja como foi o começo de Sansão. Diz assim a palavra do Senhor: isto, trabalhar só com uma mão é complicado às vezes.
Juízes 13, diz assim, 13, verso 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Era um menino que estava consagrado para servir o Senhor. O Senhor o abençoou. Não podia ter tido melhor começo. Abençoado por Deus. Mas, Sansão olhou para o proibido. Ele viu uma jovem filisteia e namorou-se dela, foi ter com os pais. Eu quero casar com ela. Eu quero casar com ela. A Bíblia, em Deuteronômio, encontramos que os judeus não podiam aparentar-se com povos estranhos, com cananitas, não de forma alguma. Mas eu quero casar-me com aquela mulher. Além disso, foi companheiro de amigos que eram errados para a sua vida. O povo diz, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E é verdade. As más conversações, diz a Bíblia, corrompem os bons costumes. Então, embora Sansão tivesse tido um início muito abençoado, ele errou. Ele saiu da carreira. Brincou com o pecado. Ele brincou com o pecado. Ao ponto, sabem a história com Dalila, não é? Ele contou o segredo, não é, da sua força, e quando vieram os seus inimigos, tiraram-lhe os olhos. E ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Foi o fim da corrida. Perdeu os olhos e depois acabou por perder a vida. Para quem ou para o que é que nós estamos a olhar? Para o que é que nós estamos a olhar, ou para quem? Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria, para fazermos como o salmista dizia, eu vou colocar uma tranca à porta dos meus olhos. Os olhos são uma porta de entrada para o nosso coração. Que isso nos ajude a guardarmos para que pelos olhos não entre pecado. Sabe que o pecado é uma fraude. O pecado é uma fraude, é um engano. Promete a liberdade e escraviza. O pecado promete vida e paga com morte. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior que a fome. O pecado é pior que a solidão, pior que a pobreza, pior que a doença. É pior do que tudo isso. É pior do que a morte. Como? O pecado é pior que a morte? É. Sabe porquê? Porque o pecado separa-nos de Deus nesta vida e na vida eterna. Mas a morte não, pode-nos tirar a vida agora. Podemos, e vamos certamente morrer, mas não nos tira a nossa presença, na nossa comunhão com Deus no futuro. Por isso o pecado é pior que a morte. É pior. Trate com o pecado na sua vida. Não deixe que o pecado fique em sua vida. Não. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Escreveu João. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, como pelos de todo o mundo. A Bíblia diz, 7 vezes cairá o justo e se levantará. É isso mesmo. Podemos cair. Infelizmente sabemos que isso é na nossa experiência, mas não permaneça. Sabe que há uma coisa mais grave do que o pecado? Mais grave do que o pecado é permanecer nele. Mais grave do que o pecado é permanecer nele. Não permaneça nele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a impureza e nos dar uma nova esperança. Bendito seja o seu santo nome. Então o pecado é um obstáculo, mas sabemos que há poder no sangue de Cristo e que podemos, portanto, ter vitória nesta área. O caminho dos ímpios, diz a Bíblia, é como a escuridão. Nem sabem aquilo em que tropeçam.
Mas a vereda dos justos é como o raiar da aurora, que vai aclarando, aclarando, até ser dia perfeito. Quando é que é o dia perfeito? É quando estivermos na glória, na presença do nosso amado Salvador. Vença. Alcance o prémio. Vença o pecado. Em segundo lugar, o segundo obstáculo. A falsa doutrina. A falsa doutrina também pode ser chamada de heresia. Nós devemos, a Bíblia diz-nos, nós devemos afastar-nos daqueles que são portadores de falsa doutrina e devemos afastar-nos dela. Quer ver isto? Em Romanos 16, 17. Venha comigo lá. Romanos 16, 17. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Notem estes, que vos dizem coisas tão contrárias àquilo que aprendestes, à palavra Escritura, e desviem-se deles. João ainda vai mais longe. Para evitar o contágio, ele diz, não os recebais em vossa casa. 2 de João 9:10. Venha comigo lá. Mesmo no fim da Bíblia, antes de Apocalipse, 2 de João 9:10. E os irmãos podem tomar nota destes versículos e depois lê-los em casa também. Diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Olha o verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Tremendo. Eu lembro-me quando era jovenzinho, 17, 18 anos, nós tínhamos tido na classe bíblica estudos sobre as várias doutrinas erradas, não é? Uma delas era as falsas testemunhas de Jeová, os russelistas. Eu fazia uma coisa que deixei de fazer. Eles agora já não se vêem muito nas ruas, ainda aparecem, mas na altura apareciam muito. Eles vinham num passeio do lado de lá, iam andando duas, não aos pares, não é? Vinham do outro lado, e eu propositadamente ia para o lado deles para me encontrar com eles e para falar um bocadinho. É verdade. Porque eu sabia que eles andavam errados e olha, eu falava, que eu saiba, não consegui convencer ninguém. Não consegui. Ao ponto de deixei de falar, porque eu não os deixava falar. Eu é que falava. Mas não adianta, tem que ser o Espírito Santo a falar. O Espírito Santo é que convence, não é? Agora, não faça isto. Não. Deixe-os para lá. O conselho correto é este. Não dê atenção a estas conversas. Porque eles têm alguma coisa de verdade, mas no meio tem muita mentira. E no meio da mentira põem uma outra coisa de verdade e enganam. Torcem a palavra. A versão que eles têm da palavra não é a mesma que nós temos. Torcem determinados versículos para conseguirem chegar aos fins. Não, de forma alguma. Aliás, as falsas testemunhas de Jeová dizem que para se ler a Bíblia tem que se ter ao pé o manual. Pois é, tem que ser ao pé o manual da Torre de Vigia, porque sem esse manual não conseguem chegar às conclusões que lá estão escritas, não é? Não. A palavra de Deus, ela interpreta-se por si própria. Não precisa de nenhumas lentes, de nenhuma teoria qualquer, não. Ela interpreta-se por si própria. Até um menino com 6, 7, 8 anos pode descobrir o Evangelho, a liberdade e Jesus Cristo, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Sem ajuda de lentes que deturpam a palavra. Falsa doutrina. Olhe, na Bíblia há um caso de uma igreja que estava realmente a entrar por um caminho difícil. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, teve por função não só encorajar os Gálatas, mas também chegou-lhe aos ouvidos que nas igrejas da Galácia tinham-se introduzido uma doutrina falsa. E por isso, Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Esta carta
aos Gálatas há alguém que a chama como a Magna Carta da Liberdade. É a Carta da Liberdade em Cristo. O que é que aconteceu? Venha comigo a Gálatas. Gálatas 5, verso 7. Diz assim: corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vejam o que Paulo diz. Vocês corriam. Vocês estavam a correr. Vocês estavam na carreira. Mas pararam. Porque apareceu um obstáculo no meio. Quem é que vos impediu para obedeceres à verdade? O que é que se passou? Sabe o que se passou? É que introduziram-se na igreja em Galácia os chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram pretensos cristãos que defendiam que além de Cristo era necessário cumprir toda a lei. Cumprir a lei de Moisés toda. Não é? Os tempos, as estações, os regulamentos, tudo aquilo tinha que ser cumprido também. Continuava a ser válido. E claro, saíram da liberdade em Cristo para... Pararam. Queriam pôr remendo na justiça perfeita de Deus. Filipenses 3,9. Venha comigo lá. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses 3,9. Diz assim: e eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, que era o que os judaístas queriam fazer, era que eles cumprissem a lei, voltassem a cumprir a lei, a circuncisão e tudo isso, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Não, Senhor, eu não tenho nada a ver com a lei. Jesus já nos libertou do jugo da lei. Somos livres em Cristo. O sangue de Cristo nos libertou. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eles queriam pôr um remendo. Eles opunham-se ao ensino de Jesus. Jesus ensinou em Mateus 9 diz: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque vai rebentar Não se faz isso. Não é a natureza velha do homem que é remendada, que é adocicada para se conformar à imagem que Deus quer. Não. É um novo coração. Ele colocou em nós um novo entendimento, uma nova imagem dentro de nós, a imagem de Jesus Cristo. Temos a mente de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E dizemos não à lei. O que é que aconteceu? Os Gálatas perderam o gozo da salvação. Porque depois, sabe, irmão, o legalista não procura Deus. O legalista procura a inocência. Ou seja, tem um corpo de leis e eu tenho que ser inocente, tenho que cumprir as leis todas. Não precisa de Deus. Porquê? Quer a inocência. Quando nós o que devemos pedir é perdão. O que temos que buscar é o perdão de Deus para as nossas dificuldades, para as nossas iniquidades, para os nossos pecados. É o perdão. E Jesus dá-nos esse perdão. Gálatas 3:1. Olha como é que Paulo o chama à igreja na Galácia. Ó insensatos Gálatas, ó loucos, ó doidos, insensatos é loucos. Ó loucos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Estavam a ser loucos. Felizmente que a palavra chegou na hora certa e eles conseguiram remendar e alterar o caminho. Mas é falsa doutrina. Já vimos 2 de 4 obstáculos. Primeiro, pecado. Segundo, a falsa doutrina. Vamos ao terceiro. O terceiro é o desânimo. O desânimo... o sábio Salomão, em Provérbios 18:14, ele escreveu mais ou menos assim: o espírito abatido, quem o levantará? Alguém que está postergado, que está desanimado, mas quem é que o vai levantar? Está abatido. E sabem, uma pessoa desanimada, uma pessoa abatida, isto tem reflexos na sua constância. Deixa de ser constante, desiste das coisas.
desiste facilmente, não desiste. Desistir da carreira por causa do desânimo. Tiago escreveu assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, o homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. O que é o ânimo? Todos nós sabemos o que é o ânimo, talvez não saibamos explicar o que é o ânimo. Deixe-me utilizar aquilo que está num dicionário. Ânimo. Ânimo é a capacidade de superarmos dificuldades. Ânimo é a capacidade de concluirmos atividades que começámos a empreender, a fazer, chegar ao fim delas. Chegar ao fim. Isto é ânimo. Então o desânimo é o contrário. O desânimo é fatal. É fatal. Porquê? Porque uma pessoa desanimada, alguém que está desanimado, fica amargo, queixoso, sem forças anímicas, débil, temeroso. Porquê? Está desanimado. Mas Deus tem uma promessa preciosa para nós. Para si, se nesta manhã há aqui algum nosso irmão ou pessoa que entrou aqui desanimado, olha a promessa que Deus tem para nós. Venha a Deuteronômio 31:6. Diz assim: esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a promessa que o Senhor tem para si e para mim. Irmão, Deus não te deixa, Deus não te abandona, Deus não te desampara. Deus é a tua força, Deus é a nossa vitória, bendito seja o seu santo nome. Houve um herói bíblico, foi juiz em Israel, Gideão. O Gideão estava a malhar o trigo na eira, por causa do inimigo, eram os midianitas, e então ele estava escondido. A eira não é própria para malhar o trigo, não é? No lagar, perdão, estava no lagar. No lagar, o lagar é feito para quê? Para se trabalhar o vinho ou o azeite. Mas ele estava escondido a malhar o trigo. E o anjo chegou ao pé dele e disse-lhe: oh, Gideão, varão valoroso. Eu, varão valoroso? Mas eu estou aqui com medo dos midianitas, estou aqui a malhar o trigo num sítio escondido deles para eles não me roubarem o trigo. Mas o Senhor falou-lhe e disse-lhe: vai nesta tua força para libertar o povo do jugo dos midianitas. Vai, eu serei contigo. E ele de tal maneira recebeu esta palavra que tinha à sua disposição 32.000 homens, e ele disse: eu não preciso de 32.000 homens. Há aqui muita gente que não serve. E reduziu o número para 10.000. Nestes 10.000 também não preciso destes 10.000. Há aqui muita gente que não serve. Ficou com 300 valentes. E com 300 valentes, ele venceu os midianitas. Os 3 grandes exemplos de Gideão para nós: fé no Senhor, obediência ao que Ele dizia e humildade. E com estas virtudes Ele venceu, bendito seja o seu santo nome. Irmão, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de moderação, de amor e de fortaleza. De amor, moderação e fortaleza. É o espírito que o Senhor nos deu, mesmo sem vermos os resultados, irmãos. Devemos ter ânimo. Devemos perseverar, não desista, para alcançarmos o prémio. Quem vence, quem desiste, não vence. E quem vence é porque não desistiu. Não desista, alcance o prémio que o Senhor tem para si. A vitória vem do Senhor, não vem de nós. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Aleluia! Com Ele somos vitoriosos. Precisamos de ânimo para trabalhar.
O desânimo é a arma do inimigo. Quando ele manda uma seta de desânimo, é uma arma do inimigo. O povo do Senhor, o povo israelita, tinha em Jerusalém, estavam com as muralhas todas destruídas. O exército babilónico, quando entrou, destruiu tudo. O povo foi degradado, mas depois começaram a regressar. Mas as paredes, as muralhas estavam todas no chão. E Deus usou um homem, Neemias, para liderar o processo de reconstrução. Levantaram-se os críticos que lá viviam. Quando eles começaram a levantar a obra, a levantar as paredes, os Tobias e os Sambalates que lá havia começaram a dizer: o que vocês estão para aí a levantar? Vem uma raposa, dá-lhe com a cauda e a parede vai toda embora. O que era isto? Era a instigar o desânimo. Era a instigar o desânimo. Venha comigo a Neemias 4:6. Neemias 4:6 diz assim: olhe como estava o povo. Assim edificámos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nós fizemos o muro, levantámos os muros, apesar das críticas, apesar de todas as palavras contrárias que nos eram proferidas, nós continuámos, nós mantivemos-nos animados e chegámos ao fim do trabalho. Precisamos de ânimo para trabalhar e precisamos de ânimo também para enfrentar as provas que vêm até nós. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É verdade. Provas. Um homem que sofreu muitas provas. Muitas mesmo. E durante décadas. Na Bíblia. Sabem como é que ele se chamava? Um nome bem pequenino. 3 letras. Noé. Só. Noé. Não chovia há muito tempo. E o Senhor disse-lhe: constrói uma arca, porque a violência é muito grande, o pecado chegou, eu não consigo aguentar, eu vou destruir a humanidade, mas tu vais construir uma arca. E Noé começou a construir a arca, demorou décadas a construir, muito tempo a construir. E seguramente que ele, os conterrâneos diziam: o que é que estás a construir? Estou a construir uma barcaça, porque Deus vai mandar chuva, vai castigar. Noé passou-se, o Noé não estava bom da cabeça. Ele teve que enfrentar a crítica de todos aqueles que o rodeavam. Não chove há quanto tempo? Não vai chover nada. Então chover tanto... nem penses nisso. Mas ele não desistiu. Ele sofreu a pressão do mundo, mas ele pregou a justiça e o juízo. Vai cair castigo. Vai cair castigo. Eu estou a construir esta arca porque vai cair castigo. Estás doido, Noé? Estás doido? Ele não se quis importar com aquilo a pressão que exerciam sobre ele. Ele continuou. A geração permaneceu insensível, incrédula, e sabemos que todos pereceram naquelas águas do dilúvio, com exceção de Noé, a sua família e os animais que lá entraram na arca. Precisamos de ânimo para enfrentarmos as provas. Pedro, à igreja que estava perseguida na Ásia Menor, ele escreveu assim, 4:12: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se de coisa estranha se tratasse. Não estranheis, irmãos. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Temos é que permanecer firmes, fiéis, com o nosso olhar da fé colocado naquele que nos vai dar vitória no tempo certo. As provas na nossa vida produzem maturidade. As provas na nossa vida produzem estabilidade espiritual, produzem confiança em nós. Sempre que nós passamos por uma provação e ela é ultrapassada, ela é vencida, nós subimos mais um degrau na nossa estatura de homem espiritual, de mulher espiritual, de maturidade espiritual. Mas isso é possível porque nós vencemos a prova, suportamos e sabemos que se Deus foi fiel, amanhã, quando vier outra, Ele vai continuar a ser fiel. Bendito seja o nome do Senhor. O desanimado, irmãos, é um candidato ao deserto. O desanimado é
vive uma vida estéril e que não é fecunda. O desanimado é um candidato, logo à partida, à derrota e ao conflito. Irmãos, a minha oração é que o Senhor incendeie as nossas almas, os nossos espíritos, com o poder do seu Espírito Santo, para que possamos ser valorosos e, apesar das dificuldades, das provas, do desânimo que procura vir até nós, ultrapassarmos e continuarmos olhando para aquele que é o sol da justiça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao quarto e último, para terminar rapidamente. O quarto, vimos até agora 3 obstáculos à nossa carreira. O quarto é o amor ao mundo. O amor ao mundo. Isto é mais sofisticado. João escreveu na primeira carta, capítulo 2, ele escreveu: amados, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo não é de Deus, mas do mundo. Porque tudo aquilo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de Deus. E a soberba dos olhos, assim é que é. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Faz a vontade de Deus. O que é o mundo? O que é o mundo? Não é o universo. O mundo também não são as pessoas. Neste caso concreto, o mundo não é isto. Aqui o mundo a que João se refere é o vasto sistema de valores culturais que nos movem, nos quais nós estamos envolvidos no trabalho, nas compras, nisso e naquilo e na cultura, nos valores, as atitudes, aquilo que é dado como certo, aquilo que é dado como verdadeiro e errado aos olhos do mundo, mas que aos olhos de Deus pode não ser assim. Concupiscência da carne, a busca dos prazeres pecaminosos, a busca da gratificação pessoal, concupiscência dos olhos, aquilo que os nossos olhos veem, a inveja, a cobiça pelos olhos. Os olhos são a porta do nosso interior. Não se deixe vencer pelos seus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos, escreveu o salmista. Soberba da vida, autossuficiência, orgulho, superioridade. Não. O mundo quer exercer a sua influência em nossas vidas. E muitas vezes o mundo quer entrar com pezinhos de lã até dentro da igreja. Que Deus nos dê graça e sabedoria para não nos deixarmos envolver pelo mundo. É que não é, é muito subtil. É muito subtil. O irmão sabe como é que se cose uma rã. Sabem o que é uma rã? Um batraque, não é? Sabem como é que se cose uma rã? Sabe? É muito fácil, irmão. É muito fácil. Agarrar numa panela grande, água lá dentro, põe a água a ferver, até quando ela estiver bem a ferver, agarra no sapo ou na rã e mergulha lá dentro. Está. Errado. O sapo, quando sente aquela água quente, dá um pincho e nunca mais o vê. Desapareceu. Sabe como é que se cose? A panela de água, água fria, põe a rã lá dentro. A rã está impecável, está ótimo, está no seu ambiente. Agora ponha-lhe um fogo muito brandinho por baixo. Um gás, não é? Ligo, mas baixinho. E a rã está ali satisfeita. Ai, que maravilha. A água está morninha, está boa. Vai-se ambientando e a água está a aquecer. E a rã está a se habituar. Quando a água está bem quente, a rã já não consegue sair de lá. Morreu. Habituou-se. Foi um processo muito lento. É este processo lento que o mundo quer usar para si e para mim, para que nós paremos da nossa carreira. Não pare, irmão. O irmão quer alcançar o prémio, então não se deixe vencer pelo obstáculo do mundo. O amor ao mundo. É verdade. Termino com um texto, Romanos 12, 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformemos com este mundo. Não nos conformamos com o pecado. Não nos conformamos com a falsa doutrina. Não nos conformamos com o desânimo. Não nos conformamos com este mundo. Vamos prosseguir. O irmão quer chegar ao fim, quer alcançar a coroa da vida que o Senhor tem à sua disposição. Então vamos correr, deixando de lado estes obstáculos, e o Senhor nos vai dar vitória. Que o Senhor ricamente nos abençoe. Amém, amém.